Sou Alice Soares, atuo na equipe de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai entender como funciona o canal do YouTube Comments. Com esse canal de atendimento do SZ Chat, você vai conseguir integrar a plataforma com o seu canal do YouTube e assim conseguir responder os comentários realizados nos vídeos que você postou no seu canal do YouTube. Assim como o canal do Instagram Comments e do Facebook Comments, esse canal só permite responder aos comentários que os seus clientes realizaram. Você não vai conseguir realizar novos comentários, e sim responder aos comentários existentes. Estou aqui no canal que está integrado com o SZ Chat e eu vou realizar um comentário. Eu estou realizando esse comentário utilizando uma outra conta, não estou utilizando essa conta que postou o vídeo. O comentário já chegou na minha espera, eu consigo ter aqui a visualização do ícone do canal do YouTube e já consigo visualizar também essa imagem inicial do vídeo, a capa do meu vídeo. Então vou clicar aqui para puxar, tá? Espera. Na barra superior eu consigo visualizar o ícone do canal, tá bem evidente para o agente. Tenho aqui a capa do vídeo, as estatísticas desse vídeo, então o tempo de duração desse vídeo, a quantidade de visualizações, a quantidade de comentários, de likes. Então eu tenho essas informações aí principais referente ao vídeo. E se eu clico aqui na barra superior, assim como os outros canais, eu sou direcionada para o vídeo dentro do YouTube. Então se eu seleciono, a plataforma me direciona para o YouTube. E aqui eu consigo visualizar os comentários realizados por esse usuário, no caso, aqui a Ana Alice Soares. Então eu vi que a Ana Alice fez 2 comentários nesse vídeo e aqui eu vou responder a esses comentários, o colaborador vai responder. Esse canal de atendimento permite, assim como os outros, que você associe a ele um fluxo. Então você pode sim inserir mensagens automáticas ou então encaminhar diretamente para uma equipe, como eu fiz aqui, para que o colaborador responda. Então, para responder, basta clicar aqui em responder. O nome do cliente, do usuário, vai aparecer na caixa de texto, mas você pode encaminhar a mensagem com o nome ou então você pode apagar e colocar apenas a mensagem conforme a sua preferência. E a minha resposta aqui na tela do agente, ela vai ficar referenciada, ela vai fazer referência ao comentário que eu respondi. Como eu já havia mencionado, eu só consigo responder a comentários existentes e dessa forma fica melhor para o colaborador gerenciar e saber quais respostas se referem a quais comentários. Então a visualização na tela do agente funciona dessa maneira. O agente consegue utilizar mensagens pré-definidas. O canal do YouTube, assim como o Instagram Comments, o Facebook Comments, ele possibilita 2 tipos de controle de atendimento. O controle pode ser tanto por vídeo como por comentário. Quando eu tenho um controle por comentário, cada comentário é uma seção dentro da plataforma. Agora, se eu tenho comentários do mesmo usuário dentro do mesmo vídeo e eu estou com a seção aberta, esses comentários ficam dentro da mesma seção, como foi o caso aqui. Agora, se eu possuo um controle do tipo vídeo, se a Alice faz o comentário em um vídeo, abrindo assim a seção dentro da plataforma, e nesse momento que a seção está aberta, o João, o Marcos, o Luiz fazem outros comentários dentro desse vídeo, todos esses comentários ficam dentro de uma mesma seção, porque o meu controle vai ser por vídeo e não por comentário. O controle que você vai utilizar na sua empresa, se será por vídeo ou comentário, vai depender dos seus objetivos, da sua quantidade de atendimento. O importante é que você entenda como os dois funcionam e o determine o que mais se adequa com a sua operação. Outra coisa diferente nesse canal é essa barra de consumo que nós temos aqui na parte superior da tela do agente, onde eu já consumi 8,02% do meu consumo da API. Então vou explicar para vocês para que ela serve, como é que ela funciona. O YouTube ele disponibiliza uma cota de 10.000 pontos que deverão ser consumidos da API, e esses 10.000 pontos é referente a 24 horas de consumo.
e esse valor é restabelecido todos os dias à meia-noite do Pacífico, então corresponde às 5 horas da manhã no horário de Brasília. Então, a cada novo dia, a cada vez que o dia virar, você terá 10.000 pontos. O valor não é acumulativo. Hoje eu tenho 5.000 pontos, quando virar o dia eu terei 10.000 pontos. E quando esse valor de 10.000 pontos for consumido, se ele for consumido aí dentro de 20 horas, por exemplo, durante essas 4 horas seguintes, não será possível utilizar o canal por conta que o canal, ele utiliza a API e você já atingiu a cota determinada para as 24 horas. Então, por isso que nós inserimos na tela do agente essa barra de consumo para que o agente tenha noção da quantidade de pontos que já foram consumidos dessa cota disponibilizada pelo YouTube. E agora eu vou explicar para vocês como é que essa cota é consumida. Existe um valor que vai ser descontado de cada ação específica. Por exemplo, quando eu consulto o canal do YouTube, quando eu consulto os comentários, quando a API consulta os comentários para saber se existem novos comentários, é descontado 1 ponto por consulta. Cada vez que é consultado lá os comentários dos vídeos para ver se tem mais comentários, é descontado 1 ponto por consulta. Quando essas consultas serão realizadas? Elas serão realizadas dentro de determinados espaços de tempo. Por exemplo, dentro do horário comercial, o padrão é que elas sejam realizadas a cada 30 segundos. Então, deu 30 segundos, é feita uma consulta, é descontado 1 ponto da cota e todos os comentários pendentes entrarão para a plataforma. Daqui a 30 segundos, outra consulta é realizada e os comentários que entraram dentro desse espaço de tempo serão encaminhados para a plataforma. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que existe a possibilidade de alterar esse espaço de tempo para a realização das consultas. Outra ação que desconta ponto é o envio de mensagem. Seja do fluxo ou do agente, cada mensagem desconta 50 pontos. E outra ação é a atualização das estatísticas. O que são as estatísticas? São os likes, a quantidade de visualização, quantidade de comentários, essas informações que são exibidas aqui na tela do agente. E cada uma dessas estatísticas consomem pontos, então é 1 ponto por estatística. Quando é que essas estatísticas são atualizadas? Toda vez que eu atualizo a tela do agente ou que eu abro o card desse atendimento, por exemplo, eu entro aqui no Mercado Livre. Eu estou atendendo aqui o Mercado Livre e eu vou abrir aqui o card do YouTube. Essas estatísticas, esses valores vão ser atualizados, é feita a atualização deles e por conta dessa atualização foi descontado 1 ponto por estatística dessa minha cota da API. Então, como é difícil fazer o controle desse consumo, nós colocamos aqui essa sinalização na tela do agente para facilitar. Quanto a esse valor de 10.000 pontos, esse é o padrão disponibilizado pelo YouTube, mas caso você perceba que necessita de mais pontos para conseguir realizar bem seus atendimentos, é necessário que você faça contato diretamente com o YouTube para fazer essa negociação. E agora eu vou mostrar como é que vocês conseguem configurar o canal e como também vocês conseguem alterar esse espaço para as consultas. Então, na tela administrativa, eu já estou aqui dentro de canais. Eu vou no canto superior direito para adicionar um novo canal e eu vou escolher o canal do YouTube Comments. Como vocês já conhecem, a descrição serve para nomear o seu canal e ela vai servir aí como identificação interna. Escolha o fluxo de atendimento que será utilizado nesse canal, lembrando sempre que ao final aqui das configurações desse canal nós temos a dica, né, com todos os componentes que não são suportados dentro desse canal de atendimento. Então fiquem atentos no momento que vocês forem configurar o seu fluxo de atendimento para não inserir esses componentes. Essa URI será necessária no momento que você estiver realizando as configurações lá dentro do GCP. Para configurar esse canal na plataforma, você precisa dessas duas informações. E essas informações são obtidas após configurações dentro do GCP.
tem um link na descrição direcionando vocês para o artigo que está lá na área do cliente, que tem essas informações que eu falei sobre o consumo da API, e também vocês encontram todo o passo a passo que deve ser realizado dentro do GCP para que você consiga obter esses requisitos necessários para a configuração do canal na plataforma. E aqui aquelas informações referentes a controle, a cota da API, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Controle, como eu já havia informado, pode ser tanto por vídeo ou por comentário. Quando eu coloco por comentário, cada comentário vai gerar uma nova seção na plataforma. Já o controle por vídeo, como eu já tinha mencionado anteriormente, todos os comentários de um vídeo ficarão dentro de uma seção. E a partir do momento que a seção está aberta na plataforma, todos os comentários realizados dentro daquele mesmo vídeo ficarão dentro da mesma seção na plataforma. E esse controle é da preferência de vocês. Sobre a cota da API, como nós já falamos, por padrão o YouTube disponibiliza 10.000 pontos. Aqui na plataforma vocês podem modificar manualmente, porém isso não vai influenciar desse valor disponibilizado pelo YouTube. O padrão é 10.000 pontos, você só terá mais pontos caso você entre em contato com o YouTube para que esse ajuste seja realizado. Esse valor que é inserido na plataforma vai servir apenas como base para aquela contagem que é feita lá na tela do agente. Então, você só precisa alterar esse valor da cota se em algum momento o valor da sua cota for alterado. Você negociou com o YouTube e agora você tem mais 1.000 pontos, por exemplo. Intervalo é o intervalo de consulta para pegar os comentários que estão lá no YouTube e encaminhar para a plataforma. Então, esse intervalo, o padrão é de 300 segundos. A cada 300 segundos, ou seja, a cada 5 minutos, é feita uma consulta. Para otimizar o consumo da API, nós adicionamos a possibilidade de inserir o intervalo de consulta específico para o horário comercial e outro horário de consulta que vai servir para o fora de horário. Por conta que no fora de horário não existe a necessidade de fazer tantas consultas, visto que os comentários não vão ser respondidos. Então, por isso, nós adicionamos essa possibilidade de inserir intervalos específicos para determinados espaços de tempo, para otimizar o consumo da sua API. E você consegue estipular o seu horário comercial, ou seja, o espaço de tempo em que terá alguém para responder a esses comentários. E tudo que estiver fora desse espaço de tempo terá este intervalo de consumo. Então é assim que vai funcionar o canal do YouTube. Quando você realizar a configuração do canal, basta salvar no canto inferior direito. Espero que tenham gostado desse novo canal de atendimento da plataforma SZ Chat. E se gostou, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade.